Fala pessoal, tudo bem? Nessa sequência de vídeos, né? Se eu fiz um vídeo falando de possíveis saídas dos jogadores do rival, vamos falar também de jogadores do Cruzeiro, que, né, eu, se fosse diretor, tiraria. No caso, saiu a notícia de que o filho do Pedrinho já está planejando trazer de 3 a 4 contratações para Arthur Jorge no meio da temporada. Vazou o nome de duas, mas vou fazer um vídeo separado sobre elas. Deve estar depois desse. Mas e os jogadores que poderiam sair do elenco até para esvaziar a folha salarial para trazer esses outros atletas? Um que com certeza eu tentaria vender seria o João Marcelo. Ele tem contrato até 2028. Só que, cara, desde a sua lesão na época da Série B, na época da Série B até que a contratação foi boa, fazia sentido. Só que de lá pra cá o João Marcelo não é confiável. É um zagueiro bem abaixo da média, estaria com 4 milhões de euros. Não sei se seria fácil vendê-lo. Eu não lembro se o Inter chegou a querer. Eu lembro que o Inter estava querendo comprar ele depois da saída do Vitão, só que não sei se chegou a oficializar, né? Mas assim, acredito que o João Marcelo no Cruzeiro não tem como ele ficar. Acho que você precisaria de um zagueiro melhor, ou subir algum garoto da base, ou trazer algum jovem melhor. Ou então você tentar trazer talvez um titular, já que o Jonathan Jesus pode sair, você tem o Vidalba, ou igual trazer alguém melhor do que o Jesus, para deixar o Jesus e o Vidalba como reservas, e vender o João Marcelo, porque o João Marcelo não vai ter espaço, ele não vai conseguir jogar. Então, pra mim, eu particularmente tentaria vendê-lo. Um que pode assinar pré-contrato é o William, sim, o nosso lateral William. Ele pode sim, porque o contrato dele acaba esse ano. Eu não renovaria. Ele demorou até um pouquinho mais do que o Malma para cair em queda, mas também quando caiu, eu até achei que, sem ser teve um que ele até jogou bem ofensivamente, mas defensivamente deixou muito uma passarela. Se eu não me engano, foi o jogo que ele perdeu a titularidade. Mas fora isso, eu acho que o William não cabe mais no Cruzeiro. Até contra o Católica falhou feio na marcação do segundo gol, que o Cunha tomou um gol debaixo das pernas. E assim, complicadíssimo. Muito complicado essas coisas. E eu tô falando aqui de saídas é mais para vender, né? Vender mesmo. Mas o William pode assinar pré-contrato, eu deixaria, né? Não renovaria com ele, porque não cabe mais no elenco. Você vai ter o Wallace, que já o Pedrinho confirmou que talvez ele vá abrir negociações com ele. O que é importante porque o Wallace tem um salário extremamente alto para ser reserva e ficar zoando o jogador do elenco. E assim, acho que o Wallace é uma das grandes decepções do Cruzeiro. Não conseguiu jogar, veio com alta expectativa da Udinese. Mas assim, não cumpriu nenhuma. Foi bem abaixo. Acho que o Wallace não deve ter nem 20 jogos pelo clube. E vai ser um cara esquecível, totalmente esquecível. Inclusive, eu acho que se ele for vendido mesmo, deve ir para alguma liga, para MLS, para ganhar dinheiro, ou o Cruzeiro vai tentar vender ele de novo para a Itália. O que não é tão difícil, já que a Itália está com um futebol bem tosco. Matheus Henrique é um que tem contrato até 2028, que eu tentaria vendê-lo, porque defensivamente ele é bem ruim. E hoje eu acho que ele não consegue fazer tanto, porque a função que ele joga bem é a do Matheus Pereira, mas ele ganha um salário alto. Então eu acho que você ter um cara que ganha um salário alto para quase não jogar, porque o Matheus Pereira é o titular, não compensa. Então, por conta disso, ou eu tentaria emprestá-lo para algum clube maior de fora, com a própria Sassuolo, que vendeu ele, se é um clube português, algo assim, ou até vender mesmo, tentar vender. Porque você tem um jogador que ganha muito, joga pouco, para ser reserva, é complicado. Ele até faz várias funções, só que a que ele joga melhor é na do Matheus Pereira. Tanto que a gente vê toda vez que ele entra para fazer a função do Romero, é um Deus nos ajude. Agora esses dois aqui, eles estão por empréstimo, mas eu não renovaria. Eu até, assim que acabasse o empréstimo, ia falar obrigado e tchau. Que é o Sinisterra e o Bruno Rodrigues. O Sinisterra, por questões físicas, as questões físicas do Sinisterra
é extremamente complicado. Acho muito difícil você ter um atleta que, sei lá, ele vai jogar 1 ou 2 jogos no ano, sei lá, ele tem 10 jogos só para jogar no ano, porque o restante ele passa no DM. Você ter um atleta assim é ruim, é complicadíssimo, sabe? Ele até poderia ser titular, mas não consegue porque ele só joga um jogo e lesiona, então assim, ter esse jogador eu não acho bom, até porque não tem como você competir, você vai ter um cara assim e ele nem vai jogar, então pra mim não compensa. O caso do Bruno Rodrigues, ele veio para jogar, para demonstrar confiança, porque fez cagada no Palmeiras, mas ele tá bem mais ou menos assim. Pra você que não acompanha o canal, eu sempre paro pra tomar água agora, porque desde quinta-feira eu tô passando mal. Então eu vou para tomar um pouco de água para reforçar a garganta. Mas algo que não tá reforçando muito é o Bruno Rodrigues, na minha opinião. Ele até chegou, marcou um gol na estreia dele, mas de lá pra cá tá bem jogador aquém, bem esquecível do que foi a primeira passagem dele. Acho que eu não ficaria com ele depois do fim do empréstimo, não tentaria trazer ele. Ele pra mim tá bem não fazendo muita diferença, sabe? Um que eu tentaria vender que tem contrato até 2028 é o Marquinhos. Sim, o Marquinhos que era do Arsenal e veio pra nós, essa bomba. Cara, o Marquinhos, ele é bem ruim, já não basta o Wanderson. É mesmo, eu até esqueci de anotar aqui. Foi o Wanderson, que, cara, o Marquinhos é complicado. É complicado você ter o Marquinhos nela. Você tem, vou até falar os dois juntos, eu acho que o do Wanderson termina em 2028 também o contrato dele, mas você tem Marquinhos e Wanderson no elenco, é uma tristeza. São dois pontas que parecem laterais jogando, que não conseguem atacar bem, só consegue correr, às vezes nem pedala bem. Então assim, eu particularmente não gostaria de ter os dois no elenco do Cruzeiro, acho que eles deveriam sair, buscar novos ares, né? Inclusive no universo, sei lá, acho que o Marquinhos aí combina muito com times que brigam para não cair, o Wanderson para mim parece muito jogador de Série B, com todo respeito aos atletas, mas é complicadíssimo você ter esses caras no elenco. Acho que a série deles vai ser muito boa se conseguir sair. Mas acho difícil vender pelo menos o Marquinhos, porque é um contrato muito longo. O Cruzeiro acredita muito no Marquinhos pela idade, coisa que talvez nem a família dele acredite. E de um cara que pra mim nem deveria ter vindo, mas já que veio já deveria sair, que é o Chico da Costa, que veio do Cerro Porteño, foi emprestado ao Mirassol e comprado pelo Cerro. E cara, assim, Chico da Costa, eu achei que ele tinha um gol, ele tem uma assistência pelo clube, número do Transfermarkt, tá? Tudo aqui é através do Transfermarkt que eu fiz. Então se tiver algum erro, reforcem lá. Mas assim, ele só tem uma assistência, um centroavante, perdeu aquele gol feito contra o Barcelona. É um cara, é um zagueiro, é um atacante horroroso, amigo da zaga. Nossa, é um cara que não serve nem para ser pão e circo, igual o Bolazier era. O Bolazier não jogava, mas era um cara que trazia um humor leve pro Cruzeiro, fazia piada no marketing e tudo. Agora, o Chico da Costa, depois daquele negócio da zona, só serviu para fazer bullying com o atleta. Eu tiraria ele, tentaria trazer um centroavante melhor, se não trouxesse um da base. Ele deve receber um salário bem ruim e tal, comparado com os outros, mas é um cara que eu não tentaria trazer nem por nada. É um cara meio resenha, mas mesmo assim não tentaria trazer. Acho que o Cunha é uma situação complicada, que até o Cruzeiro está olhando outro goleiro. Então você tem o Cunha, Cássio e talvez um outro goleiro bom. É complicado. O Cunha, ele é jovem, ele tem só 24 anos, eu achei até que ele tinha mais. Acho que ele teria uns 27 ou 28, mas como ele é jovem, talvez um empréstimo para ele, numa Série B, igual tá com o El Aragão, poderia funcionar para ele, sabe? Mas acho que no geral, esses seriam os atletas que eu retiraria do Cruzeiro. Assim como eu falei no vídeo do Atlético, acho que fazer de quais jogadores poderia vir é bem complicado, porque existem muitos fatores e tal, mas se eu for, quando eu fazer esse vídeo e tal, vou fazer só com jogadores livres no mercado. Então é só com quem não tem contrato,
Quem posta na pré-contrato não vou colocar, porque é muita confusão, muita gente para analisar. Então, para ficar mais simples, já tem umas surpresas, só jogadores livres no mercado. Acho que no mais é isso, assim. Acho que com o Arthur Jorge, o Cruzeiro tem um direcionamento melhor, tiraria bastante atleta, até porque a proposta do Cruzeiro acho que é ter um elenco mais curto para trazer mais jogadores de base, mas ainda em algumas posições ter bastante peças grandes para poder entrar e decidir jogos, né? Tanto que deve trazer de 3 a 4 só. E como vazou 2, então o Cruzeiro vai fazer poucas contratações, mas grandes contratações. Não sei se essa é a melhor ideia, mas vamos confiar no Pedrinho. No mais é isso, nos vemos na quarta-feira para saber se o Cruzeiro perdeu ou ganhou do Goiás. Acho empate muito difícil, eu acho que ou vai perder ou vai ganhar. Mas vamos ver o que vai acontecer.